Graça e paz, amados e amadas, chegamos a Números, capítulo 8, e aqui nós vamos falar sobre as 7 lâmpadas do candelabro. Os levitas são consagrados a Deus e o tempo de ministério dos levitas. Aqui no capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 4, vai estar falando quando o candelabro foi aceso pela primeira vez. Então veja só, eles haviam o que? Já feito o tabernáculo, feito cada peça do tabernáculo, já havia sido ungido o sacerdote, passado toda aquela também da unção dos móveis, e agora o candelabro vai ser aceso pela primeira vez. Então vamos ver o que diz aqui no versículo de 1 a 4. Então o Senhor Deus disse a Moisés: Fala a Arão, e tu lhe dirás: Quando colocares as lâmpadas, será de tal maneira que as 7 lâmpadas iluminem a parte dianteira do candelabro. E Arão procedeu desse modo: colocou as lamparinas de forma que iluminassem o espaço em frente do candelabro, conforme Yahvé havia ordenado a Moisés. O candelabro era moldado em ouro batido. Do pedestal, as imagens das flores que ornavam tudo em conformidade com o próprio modelo que o Senhor havia revelado a Moisés. E olhe, para entender um pouco melhor, vocês podem voltar lá em Êxodo 25, a partir do versículo 31, que aqui vai estar dando uma explicação sobre o candelabro, como que era cada peça, que ele eram 7 hastes, todas em uma única peça de ouro. Então, a gente percebe assim que era algo também muito lindo à vista. Era algo muito bonito também de se olhar. E também tinha o que? O propósito. Muitas vezes hoje se olha muito a aparência, mas não se olha o propósito que tem por detrás daquilo. Então aqui nós vamos falar do propósito do candelabro. E o candelabro, aonde que ele estava localizado no tabernáculo? No santo lugar. Veja só lembrando um pouquinho do tabernáculo, o tabernáculo ele tinha 3 partes. A primeira parte a gente chama de átrio ou pátio externo. Então não tinha cobertura, era tipo o quintal do tabernáculo. Ali havia o que? O altar do holocausto, e logo após o altar do holocausto, antes de entrar na parte coberta do tabernáculo, havia o que? A bacia. Então, quando se entrava ali no tabernáculo, o tabernáculo ele tinha 4 cobertas e eram cobertas grossas. E quando se entrava havia uma cortina também. Então não havia luz dentro do tabernáculo, no santo lugar. E o santo lugar ele seria então iluminado pelo candelabro. E depois havia uma parte mais interna ainda do tabernáculo que chamava Santíssimo Lugar, aonde o sacerdote só entrava uma vez por ano para fazer o dia do Yom Kippur, que seria a expiação dos pecados. Ele entrava só uma vez por ano e ali a iluminação era da própria glória de Deus que iluminava ali aquele local. Mas hoje nós vamos estar falando do santo lugar, e o que havia no santo lugar? O candelabro. E o candelabro, aqui o Senhor está orientando que ele fique numa posição que ilumine bem. Mas antes de falar sobre isso, quando observe, tenta imaginar o candelabro na sua mente. Ou procure aí no Google a foto, imagens do tabernáculo. Você vai lembrar, vai te vir à mente que ele parece o quê? Uma árvore. Ele lembra uma árvore, né? E se a gente for lá no início da Bíblia, nós temos o quê? O Jardim do Éden, e no Jardim do Éden havia uma árvore. E antes até de haver a árvore, quando o Senhor estava fazendo ali o Jardim do Éden, o Senhor fez separações, né? Fez separações da água de cima, da água de baixo, da porção seca, e ele fez separação entre luz e trevas. E ele disse que o quê? A luz era boa. Então o candelabro ele é para dar luz,
é para iluminar. Então, nós vemos também o Senhor é um Deus de separação. E a luz traz o quê? A presença de Deus. E nós lá no Jardim do Éden, era o quê? Todo aberto, né? O jardim a gente imagina todo aberto. E ali a luz era a luz do dia, que era a própria luz do Senhor. E ali também havia que 2 árvores. E havia a árvore da vida. Seria o quê? O homem se alimentar de Deus. E a presença do Senhor estar permanente com o homem. Mas o homem, em vez de querer a luz, ele preferiu as trevas. Por isso que hoje, quando nós aceitamos o Senhor, nós somos transferidos do império das trevas, que quem reina no império das trevas? O maligno. E somos transferidos para o reino do Filho do seu amor. O reino do Filho do seu amor reina a luz. Mas lá no Jardim do Éden, o que aconteceu? O homem ele foi expulso do Jardim do Éden. Veja só, a natureza do Senhor é santidade. E o homem não pôde mais estar ali, e muito menos se alimentar da árvore da vida. Então foi posto até querubins na porta do Jardim do Éden, e também foi posto uma espada flamejante que não permitia que ninguém tivesse acesso à árvore da vida. Então, o Senhor nos criou o homem em 3 partes. Olha, o Senhor criou o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Quando o Senhor criou o nosso espírito ele foi feito com uma finalidade de ter comunhão com Deus, de ter a presença de Deus dentro de nós. Só que quando o homem preferiu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, quis ficar do lado das trevas, o que aconteceu com o espírito do homem? Ele ficou amortecido. O espírito do homem ficou sem função. Quando o Senhor também fez a alma do homem, o que é a alma? A alma é aonde o Senhor seria a luz ali na alma. Então, na alma é como se fosse o candelabro aceso, a luz do Senhor ali em nós. E essa luz, ela estaria o quê? Dentro das nossas emoções, dentro das nossas vontades, dos nossos desejos. Então, nós estaríamos o quê? Alinhados com a vontade de Deus. Mas quando o homem preferiu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que aconteceu com a alma? Entrou uma emoção na alma que não era para ter. Sabe que emoção que entrou? O medo. O medo entrou na alma e a alma, sabe o que virou? Virou ego. Então, o ego, ele advém do medo, que advém da árvore do conhecimento do bem e do mal, que advém de estar no império das trevas. Então, veja só como tudo foi mudando no original que o Senhor havia feito. E o corpo? O Senhor havia feito o corpo do homem perfeito. O que significa um corpo perfeito? Um corpo fitness? Não. Um corpo perfeito é aquele que não adoece, não tem dores. É um corpo que não estaria sujeito à morte. E quando o pecado entrou, o corpo virou o quê? Carne. Porque o pecado entrou no corpo. E sabe qual é o salário do pecado? É a morte. Por isso que nós vamos envelhecendo e o nosso corpo vai deteriorando. Mas o que se torna eterno dentro de nós? O espírito e a alma. Mas vamos voltar agora um pouco. Quando nós aceitamos o Senhor, o nosso espírito é o quê? Vivificado. O nosso espírito não estava amortecido? E quando nós aceitamos o Senhor, o nosso espírito é vivificado. E o Senhor nós começamos a ter conexão com o Senhor por meio do sangue de Cristo que houve. Então, aí nós começamos a ter essa intimidade com o Senhor e a luz do candelabro vai o quê? Iluminando a nossa alma. E o ego vai cada vez ficando menor e o espírito cada vez maior. E nós vamos estar o quê? No reino do Filho do seu amor. É um processo. Isso é um processo, tá? Então, veja só. O Senhor, ele queria o quê? Que o homem voltasse à presença dele e ele voltasse a ter a presença do homem. Mas como fazer se o homem havia pecado e o seu espírito estava amortecido, a sua alma tinha virado ego
e o seu corpo tinha virado carne, e o homem tinha sido expulso do jardim do Éden. Então, olha quanta tristeza houve nisso. E o Senhor, nosso Deus, na sua infinita misericórdia, ele fez novamente uma separação. Sabe que separação ele fez? Ele chamou Abraão, separou Abraão e falou para Abraão que dele viria uma grande nação. No início ele chamou uma pessoa, e aí de Abraão veio quem? Isaque. E Isaque gerou a Jacó. E Jacó teve 12 filhos, que se tornaram as 12 tribos de Israel. Então veja só, o Senhor separou Abraão, depois veio Jacó, agora veio uma nação por meio das 12 tribos. E isso hoje chegou a nós por meio de Jesus. Mas vou agora ficar um pouquinho mais na antiga aliança, né? Então hoje aqui em Números, a gente está vendo desde o início aqui de Êxodo, nós estamos vendo que o Senhor separando um povo agora, para a presença do Senhor estar com esse povo. E como que o Senhor iria estar com esse povo? Por meio do tabernáculo. Só que veja só, o tabernáculo agora é coberto e só o sacerdote e os sumos sacerdotes, só os sacerdotes e o sumo sacerdote pode entrar lá. E no Santíssimo Lugar ainda, só o sumo sacerdote pode entrar. Então, olha como mudou o contexto do Jardim do Éden para o contexto do tabernáculo. Então, agora haveria o sacerdote e o sumo sacerdote que iam representar o povo, e eles que poderiam estar entrando ali no tabernáculo. Então, essa é a antiga dispensação. E essa dispensação, que é a antiga aliança, ela era por meio de leis e de ordenanças. Então, quem não cumprisse a lei e a ordenança, havia sacrifício pelos pecados, também poderia ser banidos e haviam leis de impureza, haviam leis até de pena de morte. Então, haviam leis para tudo. Então, era muito visto que o comportamento, se você cumpria ou não. Então, é muito estranho para algumas pessoas lerem o Antigo Testamento, porque quando não faz essa conexão toda, estranha muito, principalmente os sacrifícios dos animais para expiação do pecado. Porque a justiça de Deus, ela só poderia ser satisfeita pela morte. Porque lembra, lá no Jardim do Éden, a palavra era: se comerdes daquela árvore, certamente morrereis. Então, para que o homem não fosse morto aqui, teria que ter um animal que morresse a favor do homem. E aqui, o pecado, quando o homem pecou, a morte entrou. Mas a morte foi a longo prazo. O que aconteceu lá no Jardim do Éden? Houve o que? O Senhor vestiu Adão e Eva. Para o Senhor vestir Adão e Eva, teve que haver a morte de um animal. Então, houve a morte aqui do animal, para que o Senhor não fulminasse, não matasse Adão e Eva. Então, aí o Senhor vestiu eles. E aqui na velha dispensação, na antiga aliança, existe o que? Para o homem, para o Senhor vir ter com o homem, que era por meio do tabernáculo, precisava o quê? Havia a expiação do pecado dos homens, por meio que? Do sangue de animais. Só que o sangue do animal, ele cobre o pecado temporariamente. E ainda muitas vezes pelo pecado específico. E agora, o que nós temos na nova dispensação? Na nova aliança? Nós temos o que? Deus, o próprio Deus. O que ele fez? Ele enviou seu filho. O seu filho, e ele veio aqui, Jesus, como servo. E ele foi, sim, o cordeiro perfeito, o cordeiro que realmente foi sacrificado, e foi um sacrifício de uma vez por todas. E somente esse sacrifício satisfez a justiça de Deus. E o que aconteceu? Voltamos a ter acesso a Deus. O nosso espírito, que estava amortecido, ele voltou a se conectar com o Senhor. Por isso que Jesus diz, por meio de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho para se achegar a Deus. Quem veio e abriu esse novo e vivo caminho foi Jesus.
Então, nós só podemos voltar a ter acesso a Deus, voltar a ter acesso à árvore da vida por meio de Jesus. E essa árvore da vida tem a representatividade do candelabro, porque o candelabro vai estar brilhando na nossa alma, para que possamos andar na presença de Deus. Veja como a Bíblia é um processo, é um desenrolar do mistério, da história que Deus quer nos conectar com Ele. Então, a Bíblia, ela tem que ser vista no contexto. É interessante que muitas vezes as pessoas descartam o Antigo Testamento, mas a Antiga Aliança, ela está totalmente conectada com a Nova Aliança, com outra capa, mas a gente vai vendo desenrolar e o mistério que Deus quer nos revelar, que esses mistérios é maravilhoso. E veja só, nós falamos da árvore lá que começou no Jardim do Éden, estamos falando do candelabro e vai se seguindo. E sabe onde termina essa árvore? Lá em Apocalipse 22. Lá diz que tem a árvore da vida. Então, onde vai haver novos céus e nova terra. Então, toda a palavra do Senhor é esse mistério de vida e sabedoria que o Senhor quer nos revelar. Vocês percebem como assim ainda é tão glorioso esse mistério, mas a gente só toca numa porção tão pequena? Por isso que eu tenho fome e sede da palavra do Senhor. Sabe por quê? Não é para ter conhecimento, não, é para conhecer o coração do Pai. Quanto mais a gente tem intimidade com o nosso Pai, mais a gente anda segundo a vontade dele. Sabe o que acontece? Mais a nossa alma se regozija e a gente vai experimentando aquilo que ele diz que veio nos dar, vida e vida em abundância. E a vida em abundância está nessa luz cada dia mais iluminando o nosso interior. E o candelabro, ele era feito o quê? De ouro puro. E até fala das flores que tinha, do cálice, né? E ouro puro é o que? A natureza de Deus. Eu quero reforçar mais essa analogia que foi aqui feita, que já várias estudiosos fazem, né? Que a nossa alma, ela é o quê? Ela é a tipologia do santo lugar. Deixa eu voltar um pouquinho lá no tabernáculo. Então, a parte externa do tabernáculo, o átrio, a parte externa, ela tem como simbologia também o nosso corpo. O santo lugar tem como simbologia a nossa alma e o santíssimo lugar tem como simbologia o nosso espírito. Nós não somos corpo, alma e espírito, e o tabernáculo não tinha 3 partes, então é feita essa associação, nosso corpo com o átrio, a parte externa, a nossa alma com o santo lugar e o nosso espírito com o santíssimo lugar. Então, o santíssimo lugar, ali brilha o Senhor. Ali é a conexão com Deus. No santo lugar, temos aqui o candelabro. E fala o quê? Para colocar o candelabro de uma forma que ilumine todo o santo lugar. Então, o candelabro ele ficava encostado assim numa parte perto da cortina, né? Da cortina não, tipo a parede que foi feita, né? Ficava ali encostado para ele poder iluminar de frente dele todos os outros utensílios. Quais utensílios que havia ali? De frente para o candelabro estava a mesa com os pães da presença, com o alimento que é o próprio Cristo. E do lado do candelabro, logo para a entrada do santo lugar, havia o altar ali de incenso, as orações que é comparado às orações dos santos. Então ali nós temos o que? Na nossa tipologia da nossa alma, a gente tem a luz, tem o pão, que também é a palavra de Deus, é o alimentar de Deus, e temos as orações, aonde nós ali temos as orações que sobem como incenso ao Senhor. Dessa forma, o santo lugar, ele o quê? Hoje, quando ele está com o candelabro aceso, ele sai da posição de ser alma, ego, para ser a alma naquilo que o Senhor criou. Olha que coisa gloriosa, né? E hoje, o que nós temos? A palavra de Deus que ilumina a nossa alma e dá vida ao nosso espírito. Veja o que diz em Salmo 119, 105. Diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra
e luz para os meus caminhos. Então a palavra do Senhor é luz, luz para nossos caminhos e luz para os nossos pés. E na velha dispensação, aqui no tabernáculo, de quem era a responsabilidade de manter a luz acesa? Era do sacerdote. E hoje é nossa responsabilidade manter o quê? Essa luz acesa dentro de nós, manter o Espírito Santo queimando em nosso interior. Olha o que Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses 5,19. Não apagueis o Espírito. Então significa o quê? Que nós temos que estar atento para o nosso candelabro estar aceso, para ele não apagar. E o Senhor hoje diz a nós, a palavra de Deus nos diz que nós somos hoje quê? Sacerdotes. Então nós temos que manter a luz acesa em nosso interior, por meio que de se alimentar, de estar na presença do Senhor. Agora, veja só, quando nós aceitamos o Senhor, a salvação ela vem sem a gente fazer nada, simplesmente o Senhor nos aceita como filho, nos posiciona como filho, é sem esforço nenhum. Agora, viver na presença de Deus, ter esse Espírito se movendo em nós, ter esse Espírito iluminando nós, aí sim, depende de nós. Nós temos o quê? Que estar atenta para a luz do candelabro que está em nós. Então, estamos vendo aqui Números 8, de versículo 1 ao 4, e estamos fazendo a associação, o quê? Para o candelabro hoje que habita, como ele está dentro de nós. E nós vimos aqui que teria que ficar numa posição que iluminasse o máximo possível o santo lugar. Então, também as coisas do Senhor têm que ficar numa posição na nossa vida de primazia, de privilégio, porque essa posição é que vai dizer o que colocamos em primeiro lugar na nossa vida. Que rico essa passagem, não é verdade? Você já se viu sobrecarregada por pensamentos negativos e ansiedade? Deseja encontrar uma maneira de viver com confiança e proteção? No Salmo 23, escondem segredos poderosos que podem mudar a maneira como você enxerga a vida. Nesta aula, você vai descobrir esses segredos e aprender a viver com confiança, deixando para trás os pensamentos negativos que minam a sua felicidade. Com a sabedoria do Salmo 23, você aprenderá práticas e princípios que ajudarão a livrar-se da ansiedade e encontrará orientação para experimentar uma proteção duradoura e encontrar paz interior. Comece a transformar sua vida hoje mesmo. Entre no grupo para acessar a aula gratuitamente e venha descobrir a verdadeira confiança e proteção que você merece.